Irmãos, graça e paz, amém. Alegria estar conosco, com vocês nessa manhã, para podermos compartilhar da palavra do Senhor. O presbítero Isaías já adiantou, minha esposa hoje amanheceu muito mal. Ela tem tomado uma medicação que tem provocado muitos efeitos colaterais e hoje pela manhã ela amanheceu vomitando e muito mal. Não teve condições de vir, ficou muito chateada por não poder vir nessa manhã. Meus filhos vieram comigo, 2. Isso para mim é um grande desafio, para falar sobre a batalha dos pais na frente dos filhos, né? Mas que Deus possa nos dar graça nessa manhã. Essa é a terceira mensagem da série UFC, Lutando pela Nossa Família. Primeira mensagem, o pastor Renan expôs sobre a batalha dos solteiros, a segunda sobre a batalha dos casados, ambas baseadas no texto de Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 7. E hoje, nessa terceira exposição, nós vamos falar sobre a batalha dos pais. Batalha dos pais. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 127. Livro dos Salmos, capítulo 127. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos. Queremos nos esconder atrás da cruz de Cristo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ministrar nessa manhã aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Talvez você esteja pensando, eu nem casei ainda, sou solteiro, por que é que eu vou ouvir falar sobre os pais? A batalha dos pais. Mas se você ainda não casou, se é solteiro, certamente você é filho. Não é verdade? Então Deus também tem uma palavra para você nessa manhã, como filho. Nossos 2 filhos mais velhos, eles quando tinham 15 anos, nós enviamos para fazer um intercâmbio cultural em outro país. E depois que eles foram selecionados pela instituição, foi um ano de preparação para a viagem, muitos treinamentos, conversas, e a gente conversava muito em casa, preparando, dizendo da realidade de outra cultura, de coisas que eles iam encontrar que não era comum no nosso meio, por exemplo, a facilidade para o álcool, facilidade para as drogas, facilidade para o sexo, muitas coisas diferentes, relacionamento com famílias que nós nem conhecíamos, nem eles também. Nós conhecíamos somente por fotos, cartas e internet que tínhamos nos comunicado. E conversávamos sempre em casa sobre essa preparação. Foi um ano intenso de preparação e nenhuma das noites, quando nós conversávamos na nossa cama sobre esse intercâmbio, e no programa que eles foram de intercâmbio na instituição, a cada 3 meses eles eram obrigados a mudar de família, para que eles pudessem ter novas experiências com a cultura, com o modo de viver, e a cada 3 meses eles teriam que mudar de família. E nessas conversas em casa, a gente falando sobre essas famílias, sobre esse relacionamento, meu filho perguntou assim: painho, se eu encontrar lá uma família melhor do que a nossa, eu posso ficar lá? O coração apertou, irmãos. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Nossa batalha como pais, para a gente trabalhar, estar preparado para responder ou para atender a essas situações, essa demanda dos nossos filhos. Eu queria ler com vocês 3 versículos do Salmo 127. Os versículos de 3 a 5. Na NVI, o texto diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na mocidade.
na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu fico impressionado como somente Salomão, com sua tremenda sabedoria, poderia descrever em 2 sentenças, com tanta precisão, o relacionamento entre pai e filho. É impressionante como Salomão vê nesse texto a nossa batalha como pais na criação dos nossos filhos. E eu queria dividir esse texto em quatro tópicos que eu coloquei, estão colocados aí no boletim, que você pode acompanhar conosco. O primeiro dele diz que os filhos não são nossos, eles são do Senhor. Essa, irmãos, é uma realidade que nós precisamos ter no nosso coração. Os filhos, neles não são nossos. Eles não são possessões nossas. Nós não temos capacidade de gerá-los, de criá-los, se o Senhor não estiver conosco. O texto diz: os filhos são herança do Senhor. Ele, uma recompensa que Ele dá. Então, é o Senhor que nos dá. Precisamos entender isso. Antes dos filhos serem nossos, eles pertencem ao Senhor. Há um homem que reconheceu muito bem isso na Bíblia. É um homem chamado Jó. Se você ler a história de Jó, você conhece a história de Jó, logo no capítulo 2, você vai ver que Jó teve uma situação em que perdeu todos os seus filhos, mas Jó pôde olhar para aquela circunstância e dizer assim: o Senhor os deu, o Senhor os tomou. Meus irmãos, às vezes nós não temos essa capacidade de entender que os filhos são nossos, são do Senhor, não são nossos. E isso tem algumas implicações para a nossa vida prática, irmãos. Primeiro, nós precisamos cuidar dos nossos filhos como cuidamos de algo muito importante para Deus. Precisamos tomar conta deles como tomamos conta de algo extremamente importante para Deus. O Dr. George MacDonald, ele escreveu no seu livro A Diferença que Faz um Pai, ele disse assim: é muito comum as crianças pensarem que Deus as valoriza da mesma maneira que os pais a consideram. Se o pai é amoroso, cordial e cuida delas, tendem a pensar em Deus como amoroso, cordial e cheio de cuidados. Mas se o pai é encarado como frio, distante e ocupado com as coisas mais importantes do dia a dia, elas provavelmente sentirão que Deus é algo inacessível, é alguém inacessível e não tem interesse por elas como individuais. Os pais, em especial o pai, é responsável por apresentar a figura de Deus para os seus filhos. Não é assim que nós começamos a apresentar Deus aos nossos filhos? Nós começamos a introduzir a ideia de papai do céu. É um pai que cuida deles lá do céu. Mas se os filhos não conseguem enxergar no pai que tem aqui na terra, junto deles, que cuida deles, que toca neles, se eles não conseguem enxergar alguém que cuida, que ama, que protege, como eles vão entender que um Deus que está lá no céu pode se preocupar com a vida dele? Nós pais temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos para apresentar Deus através do nosso cuidado das nossas vidas. Segunda implicação que eu queria colocar para essa afirmação: cuide bem da mãe deles. Talvez se eu perguntar para você, o que é que sua mãe representa para você? Você vai dizer: minha mãe é muito importante, minha mãe me deu a vida, é tudo para mim. Alguns poderiam dizer assim até: minha santa mãezinha, e a minha mãe é muito importante para mim. Isso é a mesma coisa que a mãe dos seus filhos representam para eles. A mãe dos seus filhos é muito importante para eles. Então, como pais, nós temos o dever de cuidar da mãe dos nossos filhos.
Não há nada que signifique mais segurança para os filhos, que dê mais segurança, que dê mais firmeza no seu caráter, na sua vida, do que ele perceber que o pai cuida da mãe. Porque se o pai cuida da mãe, indiretamente ou diretamente, está cuidando dos filhos. Então, cuide da mãe dos seus filhos. Outra implicação desse texto é que Salomão diz assim: Deus dá a quem Ele quer. Irmãos, essa é uma afirmação muito importante para nós entendermos o que os filhos representam na nossa vida. Os filhos representam uma graça de Deus. Deus dá a quem Ele quer. Eles são heranças e Deus dá a quem Ele quer. Herança é algo que o pai reparte da forma como Ele deseja entre os seus filhos. E Deus dá a quem Ele quer. Isso é muito sério a gente entender nos nossos dias, porque há alguns casais que, por alguma razão, Deus não lhes concedeu essa graça de ser filho, de ter filhos. E muitos casais vivem muito preocupados e em conflitos com Deus com relação a isso. Nós tivemos uma experiência muito séria com relação a isso. Nós tínhamos um evento para a família há uns 2 anos atrás, e um casal nos procurou muito desesperado, porque eles não tinham condições de ter filhos. Tentaram de todas as formas, inseminação artificial em João Pessoa, inseminação artificial em Recife, São Paulo, todo tipo de tratamento, não conseguiam ter filhos. Deus não lhes concedeu essa graça. E aí nós tínhamos um evento para a família, e aquele casal nos procurou e disse: olha, uma pessoa disse para nós que nós não podemos participar desse evento, porque nós não somos uma família, porque nós não temos filhos. Irmãos, isso é muito sério. E nós descobrimos com essa situação que haviam, na verdade, não apenas um casal vivendo esse dilema, mas tínhamos 2 casais na igreja que estavam vivendo esse dilema. E aí nós fomos conversar com esse casal, mostrar que a principal função do casamento ou da mulher não é gerar filhos. A principal função do casamento, foi muito bem exposta aqui pelo pastor, é glorificar a Deus. Os filhos são herança do Senhor, uma graça do Senhor, e o Senhor dá a quem Ele quer, a quem Ele entende que deve criar os seus filhos. Os casais que não têm filhos, eles não podem ser considerados como casais inferiores. Há um mito da nossa sociedade, em especial no nosso Nordeste, que diz assim que uma casa sem filhos é um jardim sem flores, não é verdade? Mas precisamos entender que essa não é a principal função da mulher. E eu conversava com aquele casal, e eu mostrava para eles: presta atenção na Bíblia, no Velho Testamento. Vamos ver algumas famílias do Velho Testamento. Veja a família de Abraão. A sua esposa era estéril. A esposa de Abraão veio gerar um filho quando tinha cerca de 90 anos, não é verdade? Pela cultura daquela época, ela deve ter casado com Abraão quando tinha mais ou menos os seus 15 anos de idade, vamos colocar assim. Isso significa que de 15 anos a 90, 75 anos em que ela viveu com Abraão, não formavam uma família? Naquela época era muito difícil se comprovar que os homens eram que tinham problema de esterilidade, né? Não tinha exames para se fazer, era somente a prática. Se a mulher gerasse filhos, o homem podia gerar. Se não gerasse, a desconfiança principal ou em potencial seria a mulher. E a Bíblia relata no Velho Testamento uma série de mulheres que não puderam gerar filhos. Fala de Ana, fala de Sara, fala de Rebeca, uma série de mulheres que tinham dificuldades em gerar filhos. Apenas um homem no Velho Testamento que a gente entende que ele não podia gerar filho foi o marido de Ruth, porque ele morreu, deixou Ruth sem gerar filhos, e aí um outro homem gerou filhos com Ruth. Apenas um homem, mostra o Velho Testamento. Mas, irmãos, nós precisamos entender isso, que um casal que não pode gerar filhos, eles não significam um casal inferior, porque eles também glorificam a Deus
através do seu relacionamento. E essa é a principal a finalidade do casamento, como nós já ouvimos. Precisamos entender também que os filhos, eles não podem representar a esperança do casal. Quantas vezes nós vimos casais com dificuldades no relacionamento quando jovens, e alguém chega, não, olha, se tiverem um filho, as coisas vão melhorar. O problema desse casal é um filho. Se eles tiverem um filho, as coisas vão melhorar. As coisas não funcionam assim, irmãos. Se um casal tem dificuldades nos relacionamentos de comunhão, de compartilhar, a presença de um filho em potencial vai agudizar esses problemas. Porque é mais uma responsabilidade, é mais um ponto de conflito entre o casal. Os filhos não podem representar a expectativa de esperança para o bem-estar de um casal. Nós precisamos entender que os filhos não são nossos, eles são do Senhor. O segundo ponto que nós temos para entender nesse texto que Salomão nos apresenta, o verso 4, ele diz que, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Todo relacionamento entre pai e filho é constituído com muito esforço. Não sei se você já percebeu isso, mas todo relacionamento pai e filho é constituído com muito esforço. Salomão vê no pai dele um guerreiro. E é interessante a gente entender essa expressão de Salomão. Salomão não colocou assim, como flecha na mão de um soldado qualquer. Salomão não colocou como flecha na mão de um aspirante. Mas ele colocou o pai dele como um guerreiro. Essa era a visão que Salomão tinha do pai dele. Salomão vivia no palácio, via o seu pai batalhar, conquistar muitas terras, muitas nações. E a visão que ele tinha do seu pai era que o seu pai era um guerreiro. Qual a visão que você tem do seu pai? Qual a visão que você tem do seu pai? Dr. Augusto Cury, ele escreveu no seu livro Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, que se você não leu ainda, eu aconselho você a ler, muito bom esse livro. Ele escreveu dizendo assim, os bons filhos, eles conhecem o prefácio da vida, da história dos seus pais. Mas os filhos brilhantes, eles vão muito mais longe. Eles conhecem os principais capítulos, ou os capítulos mais importantes da vida dos seus pais. O que é que você conhece da vida dos seus pais para formar a visão do seu pai? Na minha juventude, na minha adolescência, eu ressentia muito do meu pai. Meu pai é um sertanejo de Catolé do Rocha e muito frio, não me abraçava no meu aniversário, não me beijava, não me dava presente no Natal, e eu me ressentia muito do meu pai por essa situação. Eu sou o caçula de 7 irmãos, o caçula dos homens, ainda tem uma irmã depois de mim, e eu me ressentia isso porque eu nunca ganhei uma bola de meu pai. Mas aí, irmãos, na minha adolescência eu descobri sobre o meu pai. Quando eu ouvi sobre a história dele. Quando meu pai nasceu, o pai dele havia morrido há 6 dias. Então, meu pai não teve pai. Não teve ninguém para abraçá-lo, para cuidar dele, para amá-lo. E isso há 90 anos atrás, 92 anos atrás, lá em Catolé do Rocha, significava a família passar por muita dificuldade. Dependia da agricultura, em especial do pai na liderança. Então minha avó juntou todos os filhos e veio tentar a sorte na cidade grande. A cidade grande era Campina Grande. E aí vieram de Catolé do Rocha para Campina Grande. Só que tem um detalhe, irmãos. Vieram a pé. Você já pensou que é isso? Viajar de Catolé do Rocha para Campina Grande a pé? Quando eu vi isso na história do meu pai, eu entendi que meu pai era um guerreiro. Meu pai chegou em Campina Grande, ainda criança, teve que ir para a feira vender banana, melancia, trabalhar, se virar, para ajudar no sustento da família.
Ele não teve condições de estudar, estudou até a 3ª série primária, no máximo, para assinar o nome e escrever. E a luta dele foi formar os filhos, dar estudo aos filhos, para que nenhum tivesse a mesma sorte deles. E meu pai, com toda essa dificuldade, conseguiu formar 7 filhos, todos eles têm uma formação e uma profissão definida. Aí a gente olha para meu pai e eu digo, meu pai é um guerreiro. Hoje, quando a gente chega lá, ele abraça, beija, está numa cama e abraça, e a gente quer sair, ele não quer soltar. Ele está diferente do que era antes. Mas porque meu pai é um guerreiro. Qual a visão que você tem do seu pai? O que é que você conhece da história do seu pai, para que você possa formar a sua visão com relação ao seu pai? O principal esforço dos pais nessa batalha é enxergar a vida do ponto de vista dos filhos e, ao mesmo tempo, prepará-los para enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Isso parece assim meio filosofia, mas eu vou colocar um exemplo para você. Quando a gente morava em Manaus, uma mãe tinha um bebezinho de 2 anos e ela ia sempre lá no consultório de Mary, mais para chorar, para conversar, do que propriamente para cuidar dos dentes. Aquela mulher tinha um trauma que dificilmente ela e a gente, ou qualquer um de nós, conseguiríamos nos libertar. Ela estava uma tarde em Manaus brincando com seu filho, como era o costume daquela região muito quente, na piscina, e ela estava depois do almoço dando banho no seu filho, cuidando dele, e depois disso ela trocava o bebê, dava uma mamadeira dele e o filho dormia. E aí nesse dia chegou uma visita na casa dela. E aí ela tirou o filho da piscina e levou-os, vamos, está na hora de você mamar. E o filho saiu da piscina chorando pelo barquinho, meu barquinho que ficou na piscina. E a mãe dizia, não, vamos, você vai tomar banho, você vai dormir, você não vai precisar do barquinho agora. E levou aquele filho, trocou, deu a mamadeira, colocou na cama e deixou aquele filho lá, como era o costume dele, tomando a sua mamadeira até adormecer. E aí ela ficou na sala conversando com a visita e depois de alguns minutos de conversa, veio aquele clique de mãe e ela foi ver o bebê no quarto. Quando chegou no quarto, só estava a mamadeira em cima da cama. E ela correu para a piscina e aquele bebê já estava boiando. Sabe, irmãos, para aquela mãe, um barquinho não significava nada. Não tinha valor nenhum, não tinha importância nenhuma, mas para uma criança de 2 anos, era muito importante. Aquele barquinho custou a vida daquela criança, mas sabe por quê? Porque a mãe não conseguiu perceber a vida do ponto de vista daquela criança. Muitas vezes nós, pais, temos dificuldade de enxergar a vida do ponto de vista dos nossos filhos e brigamos com nossos filhos porque eles derramam iogurte no tapete, porque eles sujam o banco do carro com chocolate, quando as crianças nem coordenação têm para cuidar dessas coisas, estão aprendendo. E nós não conseguimos enxergar a vida do ponto de vista dos nossos filhos. Se nós não enxergarmos a vida do ponto de vista deles, nós corremos o risco de perdê-los. Veja o guerreiro. Imagina a figura de Davi, ou de um guerreiro, esticando o seu arco com a flecha para arremessar. Ele olha para o alvo que ele quer acertar, mas quem vai acertar é a flecha. Meus irmãos, como pais, qual é o alvo que nós temos enxergado ou visualizado para projetar os nossos filhos? Para onde nós queremos arremessá-los? Onde nós queremos que eles alcancem? Será que nós temos nos preocupado apenas de prepará-los para a vida profissional, para que eles sejam um bom médico, um bom advogado, sei lá, um bom professor, um bom arquiteto, coisas desse tipo? Será que tem sido essa a nossa visão, o nosso alvo que nós temos projetado apenas para a vida dos nossos filhos? Precisamos olhar a vida dos nossos filhos, a vida do ponto de vista dos nossos filhos e projetá-los para alcançarem o alvo que é o nosso Senhor. Para isso, irmãos, nós temos uma orientação muito interessante que está no capítulo 6 do livro de Deuteronômio. E é muito interessante
o que Moisés escreve no capítulo 6 de Deuteronômio, a partir do versículo 6. Eu queria que você lesse esse texto comigo. Diz assim a palavra do Senhor: estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, da tua casa e das tuas portas. Para preparar os nossos filhos para alcançar o alvo que nós devemos arremessá-los, nós precisamos, em primeiro lugar, ter a palavra de Deus no coração. Moisés estava dizendo ao povo que estava caminhando para a terra prometida. Essas palavras que hoje ordeno, elas estarão no teu coração. Sabe, irmãos, se a palavra de Deus não estiver no nosso coração, não faz sentido reproduzi-las para os nossos filhos. Não tem efeito reproduzi-las para os nossos filhos. Essas palavras, elas precisam estar no teu coração. E aí, Moisés continua dizendo: e tu as inculcarás aos teus filhos. Sabe qual é a ideia, irmãos? É aquela ideia que a gente tem com os nossos filhos em casa. Se eu pudesse, meu filho, abrir a sua cabeça e colocar essa palavra dentro e fechar, era isso que eu iria fazer. Não é assim que às vezes a gente diz com os filhos? É essa a ideia desse texto. Tu as inculcarás. Tu as inculcarás. Como fazer isso? Aí ele diz: delas falarás assentado. Era costume da cultura judaica os pais sentarem e ensinar a palavra aos seus filhos. Gastavam horas ensinando a palavra aos seus filhos. Falarás delas assentado. Irmãos, será que temos feito isso com os nossos filhos? A nossa correria não permite, o nosso dia a dia. Será que temos entendido que as coisas do dia a dia são mais importantes do que preparar os nossos filhos para alcançar o alvo? Ao menos, irmãos, quando sentamos à mesa, podemos, ali na hora das nossas refeições, falar de Deus para os nossos filhos. Quantos irmãos nem sequer agradecem a Deus pelo suprimento? É uma oportunidade tremenda quando nós sentamos à mesa e podemos orar e dizer assim: Deus, reconhecemos que vem de Ti. Não é o nosso trabalho, o nosso esforço, nossa luta. Reconhecemos que vem de Ti. E os nossos filhos vão aprendendo, sentado, a depender do Senhor. E aí ele continua dizendo: falarás andando no caminho. Quantas oportunidades temos quando levamos os nossos filhos para a escola, quando levamos para a igreja, quando levamos para algum lugar, de falar para os nossos filhos acerca de Deus, quando andamos pelo caminho. Mas às vezes nós preferimos reclamar. Por exemplo, se a gente vem para a igreja andando e o sol está muito quente, a gente prefere reclamar do sol que está muito quente. Ou se está chovendo, a gente prefere reclamar que está chovendo. E a gente esquece de dizer para os nossos filhos: olha, esse sol que Deus nos dá é para a nossa manutenção, para a nossa vida. Como é bom poder desfrutar desse sol. Essa chuva que Deus manda é para que a gente possa ter o alimento, para que a gente possa suprir de água. E a gente perde as oportunidades, irmãos, de andando pelo caminho e inculcando essas verdades acerca de Deus. Sabe por que quando nós não fazemos isso, lá na escola, os nossos filhos estão aprendendo que isso foi fruto de uma explosão, algo que se formou, algo que surgiu do nada, que não foi Deus que fez. E nós perdemos essa oportunidade de andar pelo caminho com os nossos filhos, ensinar para eles. Isso vem assim a corroborar com a ideia de Salomão, muito tempo depois, quando ele escreveu no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. A ideia de Salomão com essa palavra, esse verbo ensinar, era de treinar no caminho. É o pai pegar na mão do seu filho e ir caminhando com ele e mostrando as coisas que vão acontecendo, e ir sofrendo com ele, às vezes tropeçando com ele, e um ajudando ao outro, mas ele vai ensinando no caminho. Ensinar o caminho é dizer: meu filho, vá por aqui,
que eu vou por ali. Mas ensinar no caminho é pegar a mão do seu filho e ir mostrando para ele todas as dificuldades e como Deus pode nos ajudar a superá-las. Moisés continua dizendo ainda que nós devemos ensinar aos nossos filhos ao deitar e ao levantar. E essa é uma oportunidade imensa, irmãos. Quantos de nós têm perdido essa oportunidade de ensinar, de falar de Deus para os nossos filhos ao deitarmos? Eu estava aqui na igreja no domingo à noite, quando um pai veio aqui na frente e desafiou aos demais pais a contarem as histórias da Bíblia para os seus filhos. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo naquela noite. E eu fiquei lembrando das nossas experiências com isso. Eu sempre fiz muita questão de fazer isso com os nossos filhos. Lá em casa sempre eu contava as historinhas, porque Mary, quando começava, quando eles eram uma vez, aí ela já tinha ido e os meninos ficavam acordados. Então eu sempre ia lá e sempre eu que contava as historinhas para eles. E assim a gente passou por algumas experiências interessantes. Eu lembro de algumas, por exemplo, teve uma noite que eu fui contar a história do filho pródigo. E eu comecei dizendo para eles assim: tinha um pai que tinha 2 filhos. Nessa época eu só tinha os 2 filhos mais velhos. Aí, naturalmente, tinha um filho mais velho e um filho mais novo. Vocês conhecem algum pai que tem 2 filhos? E aí, nessa hora, minha cabeça viajou por todos os meus amigos que tinham 2 filhos. Eu tinha alguns amigos com 2 filhos e eu fiquei pensando em alguns. E aí ele disse assim: conheço. Eu disse: quem? Ele disse: o Senhor. Eu disse: essa parábola eu não queria contar para os meus filhos, não queria usar os meus filhos nessa parábola. Mas eu fiquei pensando nessas experiências interessantes que nós precisamos nos preparar para quando contar a história para os nossos filhos. A outra foi nossa sobrinha neta. Nós temos algumas sobrinhas netas e ela tinha 2 anos de idade e ela chegou lá em casa, foi dormir lá em casa e eu fui contar a historinha para ela. E eu só tenho homens, não tinha experiência de contar a história para menina. E menina, a gente vai falando e ela não deixa a gente falar, fala mais do que a gente. E aí eu fui contar a história de Zaqueu. Aí eu disse: olha, Zaqueu era um homem bem pequenininho. Ela tinha 2 anos, olhou para mim e disse: não acredito. Foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles que estavam no quarto comigo, todo mundo deu risada. E aí eu fiquei sem chão para contar a história de Zaqueu. Mas são experiências impressionantes, irmãos. E esse tempo é extremamente precioso quando nós deitamos com nossos filhos para contar as histórias para eles. Graças a Deus que nós tivemos essa oportunidade em casa. O meu filho mais novo, até mais ou menos os 11 anos de idade, eu ainda ia para a cama contar as histórias da Bíblia para ele. Teve um dia que eu fiz uma experiência, eu fiz um teste. Eu já tinha contado todas as histórias da Bíblia. Em 11 anos já dá para ter contado todas as histórias, né? E eu repeti às vezes. Aí um dia eu cheguei e disse: meu filho, eu já contei todas as histórias para você. Hoje eu vou contar um romance, uma história diferente. Eu comecei a contar a história e ele disse assim: painho, conta a história da Bíblia. E eu fiquei muito feliz por isso, porque meus filhos, quando ainda na idade de criança, eu tive a oportunidade de contar as histórias da Bíblia para ele. Meus irmãos, pais, não percam essa oportunidade. Não deixe a televisão, o desenho animado, o tablet e o celular acalentar o sono dos seus filhos. Não deixe. Esses são recursos excelentes, podem ser usados, sem dúvida, mas não substitua a sua presença ali na hora de deitar, de você contar uma história para os seus filhos, de você orar por eles e orar com eles. Essa era a instrução de Moisés. Olha que isso foi escrito há muitos anos atrás, irmãos, mas é isso que funciona ainda hoje. Não podemos esperar da escola dominical, não podemos esperar da igreja, do cultinho infantil, da internet e dos filmes. Isso são recursos. A igreja ajuda, a escola dominical ajuda, o culto infantil ajuda, mas a responsabilidade é em especial do pai. Em especial do pai, de transmitir essas verdades
para os seus filhos. O texto também nos diz que essas palavras elas devem ser lembradas. E aí ele diz que nós temos que atá-las como sinal na nossa mão, na nossa testa. Isso significa, irmãos, que elas devem dirigir os nossos passos, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Porque o Josh McDowell, ele disse também no seu livro A Diferença que o Pai Faz, que só existem 3 maneiras de ensinar para os filhos. É o exemplo e o exemplo. Nós falamos para os nossos filhos, nós contamos as histórias da Bíblia, nós ensinamos os princípios da Bíblia, mas se nós fizermos diferente, é com as nossas ações que eles vão ficar. Nós precisamos ter essa palavra amarrada nas nossas mãos e na nossa testa para dirigir os nossos passos. O terceiro ponto que nós temos na nossa meditação é que os filhos proporcionam felicidade aos pais. Isso não significa que o relacionamento pai e filho é sempre muito fácil. Às vezes há decepções, há transtornos de ambos os lados, mas os filhos devem proporcionar felicidades ao pai. E o exemplo mais interessante que eu vejo na Bíblia é o exemplo da felicidade de uma mãe que entrega o seu filho, ainda quando criança, para servir ao Senhor. Uma mãe que orou por muito tempo, muitos anos, por um filho. E um dia Deus deu-lhe a graça de conceber. E esse filho, quando agora é desmamado, a mãe leva para o templo, entrega para o sacerdote para que aquele filho possa servir ao Senhor. Essa é a história de Samuel, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2. E essa mulher faz um cântico e diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Você imagina, você como mãe, um filho de apenas 2, 3 anos de idade, vamos imaginar assim, quando havia desmamado, entregar para viver no santuário, num templo, aos cuidados de um sacerdote, para cuidar dele, e você cantar alegremente, exaltar ao Senhor. Essa é a felicidade que os pais devem sentir quando entregam seus filhos para o Senhor. A devocional dessa manhã do boletim vai ajudar as mães nessa meditação. Mãe, ouse consagrar seus filhos a Deus. Os filhos proporcionam felicidades aos pais quando eles atingem o alvo de servir ao Senhor. Quando nós percebemos os nossos filhos dedicados ao Senhor, isso nos dá felicidade. Não é a melhor formação, o melhor emprego, mas quando os nossos filhos estão servindo e buscando ao Senhor. Por fim, irmãos, o quarto ponto, o texto diz que os filhos proporcionam segurança aos pais. Salomão disse assim que o homem que enche deles a sua aljava, os filhos, eles não serão envergonhados quando enfrentarem o tribunal. Possivelmente enfrentar o tribunal fosse a maior dificuldade que os homens enfrentariam naquela cultura. Salomão diz que o pai que tem filhos, eles os ajudarão a passar por suas dificuldades. Quais as dificuldades que seus pais têm passado? O que você tem feito para ajudar os seus pais a vencer as dificuldades? Se você é filho, precisa olhar para seu pai não como um super pai, não como uma super mãe que pode resolver tudo que não precisa da sua ajuda. Os filhos são colocados na vida dos pais também para ajudar os seus pais. Irmãos, eu nunca imaginei que um dia eu seguraria nos braços do meu pai para que ele pudesse caminhar. Eu nunca pensei que um dia eu precisaria levar o meu pai para o chuveiro e dar um banho nele. Eu nunca imaginei que eu iria colocar uma fralda no meu pai. Nunca pensei nisso. Filhos, precisamos pensar nisso. Nós estamos aqui para ajudar os nossos pais, para dar segurança para eles. Quanta segurança os nossos pais percebem quando os filhos que os amam chegam em casa e os abraçam.
Para concluir, irmãos, eu queria dizer que o maior temor para nós como pais, nessa batalha de pais e filhos, é saber o ponto certo em que devemos soltar a flecha e arremessá-los. Essa talvez seja a nossa maior dificuldade como pais. Nós esticamos o máximo que podemos, treinamos, miramos o alvo, ficamos esticando, mas, irmãos, se a flecha não for arremessada, não faz sentido. A flecha na mão de um guerreiro, simplesmente esticada, não atinge o alvo. Há um momento que nós precisamos arremessar. E nós precisamos estar preparados para isso. Sabe, irmãos, o relacionamento entre pais e filhos é o único relacionamento que Deus criou que a gente só sabe se dá certo quando separa. Talvez esse seja nosso maior medo. Meu filho vai sair de casa, vai casar, vai para outro lugar. Como será que vai ser? Essa é a nossa maior dificuldade. Mas nós precisamos confiar em Deus, irmãos, porque Deus é o padrão do relacionamento para as nossas vidas. Ele é o nosso alvo, o ponto de partida onde nós queremos atingir, e aí deve ser o ponto de chegada onde nós também devemos chegar. Para onde nós devemos arremessar os nossos filhos. E nós temos que ter esperança e confiança que Deus nos ajudará nessa tarefa de acertar o alvo com os nossos filhos. Eu sei que você estava esperando pela resposta que eu dei para o meu filho. E eu disse para ele assim: meu filho, se você encontrar uma família melhor do que a nossa, pode ficar lá, meu filho. Porque nós queremos o melhor para você. Nós sempre procuramos o melhor para você, mas se você encontrar, você pode ficar. O coração ficou apertado, irmão. A resposta doeu. Foram 11 meses de expectativa. Graças a Deus que ele não encontrou. De todas as famílias que ele passou, ele decidiu voltar para casa. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós pais precisamos entender que, independente das circunstâncias que vivemos com os nossos filhos, nós sempre somos as referências para eles. Nós sempre somos o referencial de partida e de chegada. Assim como o nosso Deus é o referencial para as nossas vidas. Foi Ele quem nos criou e é para Ele que nós vivemos e é junto com Ele que nós queremos viver. Amém? Que Deus nos ajude na batalha como pais e também como filhos a entendermos esse relacionamento segundo a palavra de Deus. Vamos orar?